frente, foi a pregação, não foi eu. Eu apenas fui lá e dei uma força para ele, mas foi a pregação. Agora, o que moldou o caráter do pastor Pedro Paulo não foi a pregação, foi o ensino que ele participava, sexta, domingo pela manhã, que ele não faltava. Eu sou desse tempo. Que fez ele deixar os bailes, que fez ele deixar a cerveja, que fez ele deixar o pecado. Foi o ensino que formou o caráter desse homem, que durante esses, acredito que ele deve ter quase um tempo, tem mais de 30 anos de fé, você nunca ouviu um mau testemunho dele no trabalho. Acredito que respeito ele no trabalho, não serve de chacota no trabalho, porque tem caráter. Aleluia! Caráter. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Você sabe, a única coisa que se recusa ser sepultado quando você for morrer é o caráter. Caráter não vai para a sepultura. Caráter fica. Aleluia, Deus! A pessoa pode até viver uma falsa aparência do evangelho, mas quando ela morrer, a verdade vem à tona. Vamos saber quem nós somos. Ensino. Sabe por que você tem vivido uma vida de fracasso? Porque você não valoriza o ensino. Dia que você valorizar o ensino da palavra, as pessoas vão dizer para você, como disseram, aquela mulher disse para Eliseu, disse para o seu marido: vejo que esse homem que vem aqui, encosta aqui para participar de um lanche, ele é o santo homem de Deus. Aleluia! Mas ela disse que já era o homem de santo homem de Deus. Quando o filho morreu, Geazi já não estava mais morando lá, já estava lá no monte. E ela vai atrás, deixou o filho no quarto morto, foi atrás. Quando ela chega lá, tem o homem de Deus, ela se prostra. Deus não revela para José o que havia acontecido. Geazi vai querer tirar. E aí então ela diz assim: pedi eu ao homem de Deus o filho. Aí ele entendeu, o filho havia morrido. E ele então pega o cajado e disse: vai até a casa dela, não fala com ninguém no caminho. Se alguém falar contigo, não responde. Chegando lá, pega o cajado e toca no menino. Aleluia! Eu pergunto para você, ela vai com Geazi? Por que ela não foi com Geazi? Porque Geazi morou lá na casa dela. Quem conheceu o verdadeiro homem de Deus, vá na casa dele. Passe lá uma chuva, tome um café. Veja como é o relacionamento com a esposa, com a família, com os filhos. Melhor lugar para conhecer o crente é em casa. As maiores batalhas que nós travamos é dentro de casa. Você venceu a batalha de casa, você vence em qualquer lugar. A estrutura do varão está dentro de casa. Tem um casamento forte, vai ter um ministério forte. Tem uma família forte, vai ter um ministério forte. Aleluia! Então ela não vai, mas é assim vai. Quando ele chega lá, ele pega o cajado, toca no cadáver, o que acontece? Nada. Por quê? Porque ele não tinha testemunho. Só tem unção quem tem testemunho. Aleluia! O que libera a unção é testemunho. Glória a Deus! Aleluia! Então quando ela não quis ir com ele, ela sabia que nada ia acontecer, porque ele não tinha o testemunho igual do mestre dele. Então ele não tinha o caráter. E você vai ver lá adiante que quando Naamã é curado
curado da lepra, que ele oferece a prata, veste, ouro, para o profeta Eliseu, que ele não recebe, o que é que Geazi faz? Ele vai atrás. Ele cresceu o olho. Obreiro de olho grande. Obreiro que quer ser pastor porque pensa em finança, não é porque pensa em almas. E ele vai. Aí ele mente lá que o homem que ele estava precisando e o Naamã dá. Quando ele volta, aí Eliseu disse: onde tu fosse? Não foi nenhuma parte. Ele disse: porventura não foi contigo o meu espírito? Quer dizer, porventura o Senhor não me revelou? Por que tu fizesse isso? Por que tu fosse buscar lá prata, ouro, verde? A lepra de Naamã vai passar para ti e para a tua descendência de hoje para sempre. Aleluia. Esse é o tipo de obreiro que eu estou por aí espalhado. Aleluia, Deus. 3 gerações. A primeira morre, a segunda é ensinada. Vem agora a geração que José vai comandar. Tem muitos deles que estão ali, que vieram ainda no tempo de Moisés. É essa geração que vai conquistar a terra prometida, porque ela foi ensinada. Quer ser conquistador? Aprende, ouve, obedece, valoriza o ensino e deixa o Senhor moldar o teu caráter. Aleluia. Através do ensino da palavra. Mas, queridos, quando essa geração morre, vem uma nova geração. O que é que diz a Bíblia? Que não conhecia o Senhor. Toda a geração de Josué é congregada e vem uma geração nova que não conhece a Deus. Aí vem um período chamado de trevas hebraica, de 350 a 400 anos. Um dos piores períodos da história de Israel, onde você vai ver Deus levanta um líder, o povo é liberto, o líder morre, o povo volta à escravidão. Morre o líder, vem outro líder, o povo é escravo, e esse líder liberta. E era escravidão, livre, escravidão, liberdade, liberdade, escravidão, liberdade, escravidão. E quando você lê o livro de Juízes, você não vai ver o sobrenatural, você não vai ver milagres, cura, ressurreição de mortos no meio desta geração. Você não vai ver. Por quê, queridos? Porque era uma geração que não era liberta, que nunca valorizou o ensino. E esse período, cada um andava segundo a vista dos seus olhos. O livro da lei não era a bússola do povo. O livro da lei não era a palavra que guiava o povo. O povo andava segundo a vista dos seus olhos. Quando eu olho para esse texto, eu olho para essa geração, é semelhante. Você vai na rede social e já está julgando. Isso não tem nada a ver. Isso não é pecado. Não quer ser muito santo. Tem que ver. Eu não entro nesses debates lá. Eu só faço ler. A Bíblia para essa geração, amado Pai, não é mais a bússola deles. Não é. A ciência está determinando o que é certo e o que é errado para essa geração. Muitos estão sendo moldados pela falsa ciência. É a ciência que está determinando o que é certo e o que é errado. Não é mais a Bíblia. A Bíblia, para muitos deles, não é mais a verdade absoluta. Mas para mim, para você, ela vai ser para sempre.
ele vai assumir o comando da nação. E Deus dá umas recomendações para ele. Ele está abatido, porque o seu líder morreu. O vazio, quem já teve a perda de alguém, sabe o vazio que fica. Eu estou aqui ministrando, mas ontem eu estava no cemitério, no sepultamento de minha irmã. O senhor tinha uma irmã. Quem já passou por isso sabe. Agora imagine Josué, que vem lá do Egito, passou 40 anos no deserto, ao lado de seu maior líder. Ele vai substituir o maior líder que a Bíblia para mim menciona. Substituir líder que não tem caráter é tarefa fácil, mas substituir líder que tem caráter não é tarefa fácil. Aleluia. Quando ele assume o comando, ele vai descobrir uma coisa: que a sandália de Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Menina que está com essa garrafinha, deixa eu vir aqui, por favor. Você mesmo, minha filha, vem cá. Você vai servir para fazer, para mim fazer. Tira a tua sandália aqui, minha filha, por favor. Eu não ia fazer isso, não estava pensando, mas... Que número é essa sua sandália? Que número ela é? Qual número você calça? 33, 34. 33 e 34. Vem cá, meu filho. Vem cá aqui. Eu devo ter o pé menor que ela. Se não tiver, eu vou chamar outro. 34 também. 34? É. Então vi um menor que ela. A meninazinha lá atrás. Você, minha filha, que amarela aqui. Calça 34 também? Você também. Que número você calça? A sandália? É o mesmo? A Maria. Essa aqui. A Maria. 30 e 29. Tá? Mas vamos fazer o seguinte. Essa sandália é 33 e 34. Não, ela não dá. Ela não dá no pé de alguém que calça 30, que vai ficar grande. Ela é grande. Então, se eu for dar essa sandália para alguém que calça 30, a pessoa vai perceber que a sandália é muito grande para ela calçar. E ela vai andar com o pé arrastando, porque a sandália é muito grande. Calça, obrigado. Que você dizer, pastor, eu não entendi nada, você vai entender. A sandália de Moisés é muito grande para José calçar. É muito grande. E às vezes queremos calçar a sandália de alguém que é grande demais e não cabe no nosso pé. Pastor, ainda não entendi, mas você vai entender. Aleluia. Sandálias grandes representa grandeza de caráter. Aleluia. Um dia o pastor Pedro Paulo vai sair daqui, não vai ser o pastor presidente, vai vir outro pastor presidente. Calçar a sandália desse homem não vai ser fácil. Aleluia. Tem alguém que está preparado para calçar a sandália do pastor Pedro Paulo? Aqui nesse ministério, que faz parte dessa convenção. Deixa eu lhe dizer algo aqui para alguns de vocês que vão estar aqui, que vão estar vivos, talvez estão até aqui no auditório. E quando for substituir o pastor presidente, analise bem se a sandália que ele vai calçar cabe no pé dele.
Pastor, ainda não entendi, agora você vai entender. Sandálias grandes é grandeza de caráter. Aleluia. Como é que Josué substituiu um líder que falava face a face com Deus? Como é que ele substituiu um líder que passava 40 dias e 40 noites jejuando? Como é que ele vai substituir um líder que Deus se revelava para ele? Aleluia. Como é que ele vai substituir um líder que diz a Bíblia Sagrada, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava da glória de Deus? Aleluia. Como é que ele vai substituir um líder que pegou sua vara, tocou no mar vermelho e o mar vermelho se abriu? Como é que ele vai substituir um líder que tocou na rocha e as rochas jorrou água? Aleluia. Você está Glória a preparado Deus. para substituir alguém? As sandálias dessa pessoa cabem nos teus pés? Deixa eu mencionar aqui alguns tipos de grandeza. Essa grandeza das sandálias está relacionada ao caráter. A primeira grandeza que Josué percebeu que ele tinha que calçar até na vida dele era a grandeza de uma família fiel a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo de número 3, versículo 5 diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué tinha que ter a grandeza de ser fiel a Deus, porque se ele não fosse fiel a Deus, ele não serviria para liderar a nação de Israel. Você quer crescer, então seja fiel. Você quer ser usado, então seja fiel. Você quer ver Deus, então seja fiel. Você quer crescer, então seja fiel a Deus. Glória a Deus. Tá quente. Bem quente. Quem tem caráter íntegro é fiel. Aleluia, Deus. A família de Moisés era fiel. Moisés era fiel. Eu digo sempre lá, mais uma vez que eu pastorei, eu digo assim: um dia eu não vou ser pastor de vocês. E o dia que vocês forem escolher uma igreja para se congregar, a primeira coisa que você tem que olhar, nessa se aquela igreja lá o povo pula, tem visão, tem revelação, tem profecia. Olhe para a família do pastor que você vai ter. Olhe para a família dele. Olhe para a família dele. Ele é aquilo que o pastor Pedro Paulo falou no início sobre mim. Você que tem vários. Esposo de uma mulher até hoje. Ou ele trocou de esposa? Porque tem pastor aí que já está na terceira, quarta mulher. Só um pouquinho. Você quer ter um pastor desse tipo? Eu não quero. Um dia eu vou subir lá, mas não quero ter um pastor desse tipo. Se Davi vivesse hoje, Davi, sabe por que ele não foi removido? Um dos motivos do trono. Um dos motivos que ele não foi removido, por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Segundo, ele não era pastor. Davi não era pastor. Davi adulterou e continuou no poder. Ele não era pastor. Me mostra um sacerdote na Bíblia que pegou e continuou no poder. Eita, aleluia, glória a Deus. Você não vai ver, queridos. Sacerdote que adulterou e continuou pastoreando. Glória a Deus. Aleluia. Quer conhecer o pastor de Deus? Olhe para a família dele. Olhe para a família de Moisés. Olhe para a família de Josué. Ele diz lá no capítulo 24 assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra que a casa dele era governada por ele, era liderada por ele. Aleluia, Deus. Fidelidade.
grandeza de fidelidade. Segundo, grandeza em ouvir os conselhos dos mais experientes. Chegou um obreiro lá na casa, passou lá pela igreja, e você sabe que tem hoje obreiro que chega em igreja, o pastor Pedro Paulo tem passado por isso, chega em igreja, sou pastor, mas não chega com uma carta, né? Uma carta de recomendação, de mudança, não chega. A carteirinha está vencida, olha, e diz que e quer ser recebido como pastor. Passou lá pela igreja, ele foi embora, deixei ele fazer umas campanhas meio dia lá, foi embora. Quando eu subi, não, o pastor não quer me tratar como pastor. Ora, ele chega na igreja sem carteira de pastor, sem carta de recomendação de pastor, quer que eu trate como pastor? Aleluia. Aleluia. E já estava com a segunda esposa. Cheguei na casa dele lá, uma vez, foi visitar, a esposa estava com uma faca, ele estava com o braço cortado, a mala estava pronta, ele queria ir embora, a mulher não queria deixar. Está por aí, fazendo, revelando, dividindo, os crentes dele vão atrás, que não gostam de si. Crente da revelação. Mas Moisés ouvia. Ele está sentado, o povo fez uma fila imensa. Jetro chega e diz: Moisés, o que tu está fazendo aí? Eu estou resolvendo o problema desse povo, eles estão trazendo para mim. Aí Jetro olha, a fila imensa. Moisés, tu vai morrer, Moisés, tu quer fazer tudo sozinho. Eu vou parafrasear aqui: líder que líder não faz tudo sozinho, verdadeiro líder dá tarefas. Aleluia. Aleluia, Deus. Não dirige um ciclo de oração sozinho, não dirige um culto sozinho, ele dá tarefas. E aí já diz: meu filho, escolhe homens capazes, temente a Deus, que aborreça a avareza, coloca sob líder de 50, de 100, de 500, de 1000. Os problemas, manda levar para eles. Os mais graves, manda trazer para ti. Você está entendendo? Ele, como líder, obedeceu. Porque tem líder que não quer ouvir. Quando você olha para o ministério de Jesus, perceba que ele não vai lá no sinédrio buscar ninguém para ser apóstolo. Você não vai ver no ministério de Jesus nenhum mestre, você não vai ver nenhum rabino, você não vai ver nenhum teólogo. Nada contra, eu sou teólogo, professor, mas Jesus não vai buscar nenhum desses. Ele vai pegar homens humildes, pescadores, publicanos, homens que tinham espírito ensináveis, homens que não sabiam nada, homens que tinham fome de Deus. Glória a Deus. Sabe por que Jesus falava por parábola? Sabe por quê? Porque ali era uma forma de saber quem era quem queria conhecer Deus. E quem queria conhecer Deus, quando terminava o sermão, ele chegava e dizia: Senhor, nos ensina a parábola do grão de mostarda, nos ensina a parábola do trigo e do joio. Jesus percebia que eles tinham fome de Deus. É esse tipo de pessoa que Jesus queria que estivesse ao lado dele, que tinha vontade de aprender. Por que, pastor? Porque quem acha que sabe tudo é difícil de querer ser ensinado. Árvore velha é difícil de se curvar. Pega uma árvore nova, você vai ver que ela se curva quando o vento bate nela. Tem crente velho que acha que porque tem 15 anos, 30 anos, 20 anos, acha que sabe tudo. Ei, você não sabe tudo. Tem gente que estudou e parou de estudar. A morte de um homem começa quando ele para de aprender. E tem gente que já morreu porque não quer ouvir e não quer aprender.
Glória a Deus, aleluia. Tem gente que parou no tempo, não lê, não estuda mais. Então você vai ver Moisés, um líder que está aqui ouvindo o conselho de alguém mais experiente. E tem pessoa que tem 5 anos, acha que sabe mais do que quem tem 30 anos. Jesus disse que o discípulo nunca vai ser maior do que o mestre. Ele pode ser igual ao mestre, mas maior nunca vai ser. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Terceiro, grandeza no amor às ovelhas que pastoreava. Grandeza no amor às ovelhas que pastoreava. Tem gente que diz assim: eu vou fazer o curso de teologia porque eu quero ser pastor. Esse não é o critério. Quer fazer, faça, mas não é o critério usado por Deus para ser pastor. Qual é o critério, pastor? Na carta, ou melhor, no livro escrito por São João, capítulo 21, Pedro havia negado Jesus. Pedro está pescando, Jesus então aparece na beira da praia, faz uma fogueira, alguém traz um peixe e ele começa a assar. Quando Pedro avista de longe, diz: é o Senhor. E ele se aproxima. Está lá o braseiro, está um peixe assado. Jesus está ali tratando com Pedro. Quando Pedro negou Jesus, havia um braseiro. Jesus faz um braseiro para lembrar que Pedro havia negado. No meu momento ele toca no pecado de Pedro, mas está lá o braseiro. Quando ele olha para aquele braseiro, ele se lembra que ele havia negado Jesus perto de um braseiro. Aí Jesus faz 3 perguntas para ele. As 2 últimas são semelhantes. A primeira é um pouco diferente, mas todas têm um só sentido. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Então apacenta os meus cordeiros. Há uma tradução que diz meus cordeirinhos. Aí ele faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele faz a última pergunta, a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: tu, Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, quem quer ser pastor tem que amar a ovelha. Quem não ama a ovelha não serve para ser pastor. Aleluia! Glória a Deus! Se ama Jesus, ama as ovelhas. Não existe isso de amar a ovelha e dizer que ama. Não amar a ovelha e dizer que ama Jesus. Então, se tu me ama, tu vai cuidar do que é meu. Se tu me ama, tu vai alimentar o que é meu. Se tu me ama, tu vai ganhar o que é meu. Se tu me ama, tu vai destruir o que é meu. Se tu me ama, tu vai zerar o que é meu. Então, se tu me ama, cuida do que é meu, Pedro. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Amanhã vai ter consagração aqui, né? Estou sabendo. Vou dizer algo para você: se você não ama ovelha, diga para o teu pastor que não é dessa vez que vai ser consagrado. Glória a Deus! Se você não ama as pessoas que entram por essa porta, que estão lá fora, não aceite ser consagrado, porque tu não está preparado. Quem ama cuida, quem ama visita. Aí tem gente que quer ser pastor, não leva uma ceia, chega domingo, ele não sabe quem ceiou, quem não ceiou. Todo pastor, no culto de Santa Ceia, ele sabe quem ceiou. Claro, numa igreja grande não dá às vezes para saber, mas uma igreja desse porte, no porte que eu pastorei, dá para saber quem ceiou. Então o pastor que se preocupa, ele já sabe: a irmã Maria não veio, não tem que levar ceia essa semana para ela, fazer uma visita para ela. Poxa, faz 2 domingos que a irmã Joana não vem para o culto, que o irmão Paulo não vem para o culto, 2 domingos, então eu vou visitar ele. Está preocupado com a ovelha, porque ama a ovelha. Agora, qual a diferença, pastor? Porque Jesus disse: apacenta meus cordeiros, depois ele diz: apacenta minhas ovelhas. Qual a diferença? O que é cordeiro?
que é cordeiro? Sabe o que é cordeiro? Cordeiro é os filhotes das ovelhas. Está aqui o filhote, ó, do casal. Está aí todo bem produzido, bonito aí, né? Quando Jesus disse cordeiro, ele estava dizendo: apacenta os novos convertidos. Cuida dos novos convertidos. Discipula eles. Cuida deles. Porque é esse novo convertido que amanhã vai ofertar, dizimar e fazer a obra. E tem pastor na igreja, em igrejas por aí, que ele não está preocupado com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Porque a maioria dos jovens não dizima, né? Não oferta, porque não trabalha. Outros têm trabalho, mas não dizimam mesmo. E aí ele acha que essa ovelha, esse novo, esse cordeirinho, amanhã ele não vai produzir lã. Ele tem que entender que essa ovelha, já com idade, ela vai morrer. Ela vai deixar de produzir lã. E os novos, eles serão o futuro da igreja. As crianças são o futuro de uma igreja. Toda igreja que a gente chega e vê que não tem criança, ela não tem futuro. Que não tem adolescente, ela não tem futuro. Você sabe que antigamente um dos motivos que também levava a igreja a crescer, porque as irmãs, as mulheres, tinham 5, 6 filhos. E os filhos eram tudo na igreja. Passavam tudo para o juvenil. Hoje, tem irmã que não quer mais ter filho. Por isso que você vê hoje em igreja que não tem mais jovem. E os que tem são filhos de crente. Você está entendendo? Então eles têm que o quê? Cuidar dos cordeiros. Cuide dele, trate bem eles. Vá lá. Você vê por que o pastor Pedro Paulo está aqui? Porque eu saí do meu lugar e fui lá e trouxe ele. Convidei ele. Às vezes falta isso para alguém vir até a frente. Então, queridos, para nós encerrarmos, critério para ser pastor: amar Jesus e amar as ovelhas. Então, a terceira grandeza, a terceira sandália que Moisés já tinha que calçar era a grandeza do amor às ovelhas. E você vai ver isso em Moisés. Por 2 ocasiões, Deus queria matar o povo de Israel. Moisés então intercede: não, Senhor, não faz isso. O que é que eles vão pensar se tu matares eles? O que é que eles vão pensar que tu tirou de lá e não tinha condição de colocar na terra prometida? Não faça isso, Senhor. Você vai ver o amor, que Ele não quer que Deus mate o povo. Deus disse: eu vou matar esse povo, consumir e levantar de ti uma nova nação. Não, Senhor, não faça isso. Quem ama as pessoas não deseja a morte, querido. E penúltimo, nesse mesmo livro, aí Deus disse: então Deus decide mudar. Aí Deus disse assim: tudo bem, Moisés, vou fazer o seguinte: eu não vou com vocês, eu não vou contigo, eu vou levantar, eu vou enviar um anjo, e vou enviar, esse anjo vai guiar, porque se eu for, eu vou consumir vocês. Aí Moisés disse: não, Senhor, não faça isso, Senhor. Se tu não for conosco, essa é a penúltima grandeza de caráter que Josué tinha que ter, a grandeza da presença de Deus. Moisés então disse: Senhor, eu não quero anjo não nos acompanhando, nos guiando, Senhor. Eu quero que tu vá na nossa frente, Senhor. Eu não quero saber se tu vai colocar nós na terra prometida através desse anjo, Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não vou arredar o pé daqui, Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu vou parafrasear aqui que ele está querendo dizer: Senhor, eu prefiro ficar no deserto, sem água, sem comida, mas eu quero ter a tua presença.
Eu não quero terra prometida que manda leite e mel, se a tua presença. Ele está dizendo: eu não quero riqueza, se a tua presença não for comigo. Eu não quero bem material, se a tua presença não for comigo. Eu não quero terra que manda leite e mel, se a tua presença não for comigo. A tua presença é melhor, é melhor, é melhor, é melhor do que tudo nesse mundo. Fique de pé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome. Eita Jesus, se a tua presença não for conosco, eu vou ficar no deserto sem água, sem pão. Mas eu quero que a tua presença esteja aqui, porque eu sei que ela está conosco. Eu não quero entrar numa terra prometida se a tua presença não for conosco, Senhor. A tua presença é melhor, é melhor. Eu quero ela, eu quero ela. Era essa sandália que Josué tinha que calçar. Aí você vai ver que ele calça. Sabe por quê? Porque você vai ver no capítulo 34. Diz lá: e Josué não se arrastava na tenda. A tenda era lugar da presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele vivia ali na tenda, horas e horas ali na tenda, porque era ali que a presença descia. Aleluia! Ele queria essa presença. Era essa grandeza de caráter, essa sandália que Josué sabia que ela era grande demais para ele calçar. Mas no final do ministério de Moisés, ele chama Josué. Aí ele vai dar a última sandália para ele. Chama Josué. Josué se ajoelha, certamente eu creio, e ele estende a mão sobre Josué. Ali, sabe o que foi que ele recebeu de no texto? Moisés transmitiu, passou para Josué a última sandália, a grandeza da sabedoria que havia em Moisés para liderar. E diz ao texto que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Aleluia, Deus. Quando Deus aparece a Salomão, pede que tu queres que eu te darei. Ele disse: quero que tu me dês sabedoria. Líder que não tem sabedoria vai se perder na caminhada. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. A pessoa pode ser cheia do conhecimento e não ter sabedoria para aplicar o conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar o conhecimento. Sabedoria é tomar decisões corretas, fazer escolhas corretas, decisões corretas. Sabedoria é fazer a coisa certa. Sabedoria está aqui o problema. Eu sei resolver o problema. Quantos precisam de sabedoria? Você sabe, eu digo para alguns crentes hoje, lá no pastor, eu digo: se você vivesse na minha época, até quando o Paulo pastoreou, foi preso igual eu, muitos desses crentes não estariam na igreja hoje. Porque a gente ouvia lá naquele púlpito, sentado ali, todo mundo sabia que era conosco, e o dirigente pegava o microfone e sentava de amarreta. Ou você é crente ou não é? Aleluia. Isso. Eu ouvi. Ele não falou para mim, mas falou na rodada de irmã, na consagração. Eu morava atrás da igreja.
Chegou lá para ele e disse: olha, eu não ouço o pastor Luiz, não. Ele prega assim porque ele conhece a vida de vocês. Ele mora aqui atrás da igreja. E ele mora de favor da igreja. Ele mora de favor em casa ele tem para morar. Isso é um crente que não tem sabedoria. A gente vendeu os abajur. Depois eu decidi não vender com um dirigente. Quando paramos de vender, chegou no culto de domingo e ele disse: tem crente que é vagabundo, que não quer trabalhar. Isso é falta de sabedoria, queridos. A gente precisa ter sabedoria para conduzir o rebanho de Deus. A gente precisa ter sabedoria para pastorear a igreja de Deus. E o Senhor vai dar. Aleluia. Eu profetizo nesta noite que essas grandezas que foram mencionadas aqui, que essas sandálias, tem crente aqui que vai calçar.